Certo? Obrigado. Então vamos lá. Então a gente, na aula passada, a gente se reuniu, foi sábado de tarde, né? A gente fez Young Mills acoplado com a matéria. Deixa eu dar só uma retocadinha aqui. Então nós tínhamos visto o seguinte, né? Quando nós fizemos o acoplamento, vamos colocar a matéria, a gente tinha já identificado a matéria, ela pertence, ela é colocada numa certa representação irredutível de SUN. Nós estamos tomando como grupo de gauge, né? Um grupo de gauge simples. Depois nós vamos falar como a gente constrói a teoria de Young Mills para um grupo de gauge semi-simples. Então a gente está pegando um grupo de gauge simples, como é o caso de SUN. Então ele é um grupo que, em teoria de grupo, a gente tem aqui um grupo de gauge simples, grupos simples, grupos semi-simples, né? Então os grupos simples são aqueles que não têm nenhum subgrupo não trivial, quer dizer, ele não contém subgrupo que seja invariante. Quer dizer, o único subgrupo invariante dentro de SUN é a própria identidade sozinha. Ele não tem nenhum subgrupo dentro de si. Agora, um grupo semi-simples é um grupo que pode ter alguns subgrupos invariantes dentro dele, né? Como, por exemplo, a gente pegar um grupo SU3 vezes SU2. Então, eu tenho um grupo total, que tem um SU3 invariante e um SU2 invariante. Mas dentro de um SUN, nós nunca temos um outro SUN menor invariante. Por exemplo, se eu estiver dentro de SU4. Claro que se eu pegar o conjunto das matrizes 4x4 unitárias, o grupo das matrizes unitárias 2x2, eu posso pegar a matriz, que tem só uma submatriz 2x2, que seja unitária, mas aí o grupo SU2 não é um subgrupo invariante de SUN. De SU4. Então, não sendo invariante, o grupo não perde característica de ser simples. Então, e normalmente assim, o grupo SUN é um grupo simples. Por exemplo, SO4, né, de acordo com os nossos cursos da teoria de grupo, SO4 não é um grupo simples, porque SO4 pode ser escrito como produto cartesiano, né, de dois SU2. SO4 é SU2 cross SU2. Então, existe um SU2 invariante dentro de SO4. Mas SUN sozinho é simples, ele é um grupo simples. O modelo padrão, por exemplo, ele é um grupo semi-simples com um fator abeliano. O grupo do modelo padrão, vamos pensar aqui no modelo padrão. No caso do modelo padrão, vamos escrever hoje a ação do modelo padrão. Então nós temos o SU3 associado à cor, temos o SU2 associado ao que a gente chama de hipercarga leve, e temos o Q1 que a gente está associado à chamada hipercarga fraca. Então, esse grupo aqui, esse fator aqui, é um fator semi-simples, porque ele é o produto de dois SUNs. Agora, esse fator aqui é um fator abeliano. Então, em geral, né, a estrutura de um grupo de gauge, nós esperamos que essa aqui seja característica de uma estrutura de um grupo de gauge. Seria um fator semi-simples, que pode ser composto por alguns SUs, e algum fator abeliano, mais de um fator abeliano. Então, o modelo padrão, por exemplo, ele segue esse padrão aqui de um grupo semi-simples, composto por esses dois grupos simples, e esse fator abeliano aqui. Bom, então nós temos colocado a matéria. Desculpa, esse C e L é índice de quê? Esse aqui, esse C é o índice de cor, SO3 cor, e esse aqui é o índice de isospin left, é o isospin, né? Que é o isospin fraco. Mas em geral a gente coloca left porque é o setor left dos férmions, que é o setor de duplete left, a gente usa a nomenclatura L de left em conexão com os férmions left. Porque no caso do setor eletrofraco, nós colocamos no duplete o lepton left, o seu correspondente, o neutrino daquele lepton, também left. Então é o setor de quiralidade left que define os spin fracos. Bom, então na aula passada a gente tinha tomado como exemplo, só assim tomando como exemplo de trabalho, nós supusemos que nós estamos fazendo uma teoria de como a gente já trabalhou Young Mills para SUN, trabalhamos o setor de Young Mills, aí a gente introduziu o setor de matéria, colocamos a matéria, por exemplo, né, na representação n-dimensional de SUN, que é o Young Tableau aqui, esse Young Tableauzinho aqui.
Quem precisar aprender sobre isso, quem estiver fazendo curso à distância e precisar um pouco de teoria de grupo, nós temos os cursos de teoria de grupo. Tanto o curso de teoria de grupo, mesmo uma barrinha específica para teoria de grupo, nas atividades de verão de 2016, nós tivemos também um curso sobre SUN, específico sobre SUN. Então, quem precisar ver esse material mais ligado à teoria de grupo, tem tudo do professor Global. Então, nós pegamos um campo de matéria escalar, então pegamos aqui um conjunto de escalares I, esse I vai de 1 até N, então nós temos N campos escalares, se transformando na representação N-dimensional de SUN, e pegamos também um conjunto de férmions, Psi, transformando-se também na representação N-dimensional de SUN. Então, fizemos essa suposição. Só vou repassar aqui rapidamente. Então, a gente sabe as transformações de Gay. Se esses objetos, se esses campos estão se transformando na representação N-dimensional de SUN, geralmente a gente adota assim. Ou então agrupar esses N campos aqui sob a forma de um vetor coluna, né? Esse φ aqui vai ser φ1, φn, e vamos colocar também esses campos fermiônicos, né? Esses férmions de Dirac, também sob a forma de um vetor coluna de SUN. Então eu tenho vetores, né, n-dimensionais de SUN, cujas componentes são campos escalares ou campos fermiônicos. E a lei de transformação segundo o SUN, então, é essa aqui. Esse vetor φ, né, ele vai em filinha, e aqui nós temos a transformação de SUN, exponencial, e aí a constante de acoplamento daquele grupo, os parâmetros da transformação, os parâmetros de Yang, os parâmetros do grupo, os geradores do grupo, matrizes N por N, são matrizes N por N, hermitianas e de traço zero, e aqui a transformação. Então isso significa, né, que nós estamos pensando dessa maneira, filinha aí, né, vai ser essa matriz aqui. Essa aqui é uma matriz, é a matriz do grupo exponenciado, elemento Φj. Se a gente quiser fazer infinitesimalmente, se a gente tomar esses parâmetros muito menores do que 1, estiver fazendo uma transformação infinitesimal, a gente pode tirar aqui a variação de gate, variação SUN do Φi, vai ser I, G, ômega A, geradores do grupo, matriz GA, e J. Então isso aqui é a transformação infinitesimal dos campos escalares. A mesma coisa vai valer para esses campos aqui, porque eles são, só que a diferença é que eles são campos fermiônicos. Então, vai fazer tudo igual, né? Analogamente para os psi. Para os psis. Tá legal. Bom, e aí a gente escreve a ação. Então, lembrar, os campos de matéria, eles precisam ter suas derivadas covariantizadas. Então, a gente viu que, por exemplo, né, onde aparece uma derivada temporal do campo φ, nós vamos substituir, né, por uma derivada covariante temporal do campo φ, matéria, né, que vai ser então definida como nós já sabemos, fazendo um acoplamento mínimo. E aqui colocamos mais, e a constante de acoplamento, aí os campos de gate, os bósons de gate, os geradores, e aí elemento IJ e o Φj. Quer dizer, aqui na verdade, é como se aqui eu tenho a matriz de identidade, por isso que isso aqui fica vivo. Na verdade, o que eu estou colocando aqui, isso aqui é DDT, delta IJ, atuando em Φj. Na verdade, eu poderia pensar o seguinte, deixa eu fazer assim. Oi, pode falar. No caso, a diferença a diferença nessa transformação do spin é dentro do gerador G, né? Não, é a mesma. Do ponto de vista do grupo SUN, ele se transforma na mesma representação. Então, temos os mesmos geradores. A única diferença é que o campo é uma representação do grupo de Lorentz diferente da do Φ.
Mas do ponto de vista do S e o N, se os dois estão na representação n-dimensional de S e o N, eles vêm os mesmos geradores. Certo? Claro mesmo? Tá? Então esse já... Por quê? Porque eu estou supondo que esses dois campos estão na mesma representação. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dito, não, os campos espinoriais, eles não estão na representação n-dimensional. Vou até fazer isso agora com vocês. Vou fazer diferente. Na aula passada, eu estou retomando o final da aula passada. Então, vou fazer diferente para poder já responder a tua dúvida. Vou corrigir então o início da aula. Vamos dizer o seguinte: o φ está na representação n-dimensional de S e o N. Mas os psis, eles estão na representação complexo conjugado de S e o N. Então, na representação que a gente chama n star. Do ponto de vista do Ziano e Tableau, essa representação é essa representação. É uma representação com n-1 boxes. Então, essa é a representação complexo conjugada. Se eu estiver falando de SO3, se eu estiver falando de SO3, a representação fundamental é essa. A representação complexo conjugada dela, no caso de SO3, é essa. Se eu estiver falando do SO4, a representação fundamental é essa. A representação de dimensão 4, mas que é o complexo conjugado dela, é essa. Então, eu estou falando que esses campos estão nessa representação. Então, estou mudando o meu script em relação à aula passada. Estou dizendo que os campos espinoriais estão numa outra representação que não aquela representação do φ. Então, eu vou apagar essa frase aqui. Porque isso foi feito na aula passada. Vou mudar então aqui um pouquinho. Então vamos dizer, o meu campo φ está na representação complexo conjugada dessa aqui. Vamos botar aqui. Então, a matriz de S e o N, a matriz, então se eu colocar aqui, essa matriz R aqui, vou botar aqui. Isso aqui é a representação n-dimensional de S e o N. Então, a matriz que corresponde a essa representação é essa matriz aqui. Os parâmetros do grupo, os geradores do grupo. Eu agora estou falando dessa representação, complexo conjugado. Então, as matrizes vão ser o complexo, não é o hermitiano conjugado, não, é o complexo, não tem transposição aqui. Então, isso aqui vai ficar menos I, G. Os parâmetros são reais e aqui os geradores são tomados complexos conjugados. Mas o grupo S e o N, os geradores são hermitianos. Então, os geradores satisfazem essa condição aqui, hermiticidade. Então, é claro, se eu tirar o transposto dessa equação aqui, isso aqui vai dar para nós GA star igual a GA transposto. Então, na representação complexo conjugada, os geradores são esses caras aqui. Mas esses objetos aqui podem ser substituídos por esses. Então, aqui vão ficar os GAs transpostos. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso absorver esse sinal menos aqui. Então, eu posso escrever isso aqui, IG, ômega A, e aqui menos GA transposto. Então, na representação R, os geradores são GA. A álgebra de Lie é essa aqui. GA comutador com GB, dando as constantes de estrutura de S e o N e o gerador GC. Essa representação aqui tem que satisfazer a mesma álgebra. Então, eu vou pensar o seguinte, vamos tirar o transposto dessa equação aqui. Se eu tirar o transposto dessa equação, vai ficar GA transposto, GB transposto. Quer dizer, vai ficar GA-GB menos GB-GA. Quando eu transpuser, vai ficar GB transposto, GA transposto. Então, se eu transpuser essa equação, vai valer isso aqui. GB transposto, GA transposto, igual a I, FADC, GC transposto. Isso aqui é a transposição dessa relação da álgebra de Lie para esses geradores aqui. Mas agora, quando eu troco a ordem aqui, se eu quiser recompor essa ordem, eu troco a ordem do computador. Eu boto um sinal menos aqui, e aqui fica GA, e aqui fica GB. Muito bem, agora eu posso trazer esse sinal menos para cá. Mas aí eu posso colocar um sinal menos aqui e um sinal menos aqui. Então, o que a gente está observando? Que se GA e GB são geradores da álgebra de Lie,
menos GA transposto e menos GB transposto fecham exatamente a mesma álgebra de Lie. Então, esses objetos aqui definem também uma representação que não necessariamente é equivalente a essa. Pode acontecer dessas representações serem equivalentes. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer, e acontece em alguns casos, deixa eu apagar isso aqui. Então, em princípio, não vão ser equivalentes. Oi? Em princípio, não vão ser equivalentes. Não, para qualquer, elas só vão ser equivalentes no caso do SO2. Somente para SO2, somente para SO2, vou mostrar por quê. N e N star são equivalentes. O que significa ser equivalente também? Quando é que duas representações são equivalentes? Duas representações, vamos retomar que a nossa representação é. Então ela é desse modo, Então, sob essa representação, né, o campo escalar se transforma assim, vamos dizer, filinha. Então, tem que vamos dizer o seguinte, vamos colocar assim, Então, tá, e a representação R star, ela é essa aqui, exponencial de I, G, ômega A, menos GA transposto. Se existir uma matriz unitária S, tal que para todo e qualquer gerador GA, tal que para qualquer gerador GA seja válido que S GA S menos GA transposto S H seja igual a GA. Então, se houver isso aqui, isso significa o quê? Se isso acontecer, se houver, tem que ver, tem que buscar. Se houver uma matriz S, que para qualquer gerador, para todos os geradores, essa relação vale, então isso significa o seguinte, que se eu pegar essa equação aqui, S, R star, S dagger, que vai ser igual a S, exponencial de G, ômega A, menos GA transposto S dagger. Todos nós sabemos, né, que se essa matriz aqui está fazendo essa transformação de similaridade na exponencial, devido à expansão em série dessa exponencial, a gente sempre sabe que se eu tiver uma matriz M, uma exponencial aqui, exponencial de ômega, e aqui M é menos 1, você pode colocar essa matriz para cima. Vamos trazer essa matriz para cá. Muito bem, então a gente pode fazer isso. Então, nesse caso, como essa matriz aqui é unitária, né? Então, isso aqui vai valer. A inversa dela é o próprio dagger. Então, essa equação aqui, ela vai ser escrita desse modo. Eu posso escrever isso aqui assim. S, R star, S dagger, igual a mas, se isso aqui for possível, eu estou trabalhando dentro dessa hipótese, isso aqui fica a própria matriz R. Então, existe uma matriz S que me faz passar da matriz R star para a matriz R, ou seja, me faz passar dessa representação para essa. Na verdade, essas duas representações, elas são equivalentes, no sentido de que eu posso reduzir tudo que está aqui ao que está aqui. O que significa isso? Indo mais à frente um pouquinho. É só no caso uma mudança de base mesmo. No fundo uma mudança, uma transformação. É mais um pouquinho do que isso. Pelo seguinte, olha só. Então, se a gente está nessa representação, então vamos dizer que a gente tem um vetor V n-dimensional que se transforme com essa matriz R.
Então, estou dizendo, esse vetor V está nessa representação. Se a gente tirar o conjugado complexo nessa equação, como a gente fez, então isso aqui vai dar para nós R estar V estar. Aí, digamos que eu multiplico toda essa equação por S. Então, eu vou ter aqui S V' estar. Aí eu venho para cá, S R estar. E aí aqui eu boto S W e aqui eu boto S. Então está mostrando para nós o seguinte, que esse vetor SV estar transformado, ele vai ser R e o vetor SV. Então está significando o seguinte, se eu tiver esse vetor n-dimensional se transformando nessa representação de S N, esse vetor SV vai estar se transformando, SV estar, perdão, vai estar se transformando na mesma representação. Então a pergunta é, a gente tem que olhar isso nos geradores. Por exemplo, no caso do SU2, especificamente no caso do SU2, então, se eu pegar a representação dublete de SU2, quem são os geradores? Os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, essas aqui são as matrizes geradoras de SU2 na representação bidimensional. E aí, a gente sabe, será que é possível encontrar uma matriz S tal que S menos sigma A transposto S dagger seja igual a sigma A? Então, essa é a pergunta. Então, a gente pode olhar, posso escrever essa relação assim, né? Menos S sigma A transposto igual a sigma AS. Escrever essa relação desse modo. E aí a gente vai ver, se eu pegar a matriz 1, ela é simétrica. Então, para a matriz sigma x, a gente vai ter menos S sigma x igual a sigma xs. Então, a matriz S, se ela existe, ela anticomuta com sigma x. Quando eu pegar a matriz de Pauli sigma y, ela é antissimétrica. Então, vai ficar S sigma y igual a sigma y a S. Então, a matriz S deve comutar com sigma y. E se eu pegar sigma z, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui com essa. Eu vou ter que menos S sigma z é igual a sigma zs. Então, a minha matriz S, ela anticomuta com sigma x, anticomuta com sigma z e comuta com sigma y. Existe uma matriz com essas propriedades? Existe. A própria sigma y. Então, nada me impede de tomar S como sendo sigma y ou uma fase. Se eu botar uma fase qualquer aqui, né? Uma fase do tipo exponencial de beta sigma y, essa matriz continua sendo unitária e continua satisfazendo essas propriedades. Como a matriz sigma y é puramente imaginária, nada nos impede de tomar essa fase aqui como sendo y. Então, posso escolher, por exemplo, posso tomar essa matriz aqui. E sigma y, que é 0, menos 1. Então, isso significa o seguinte, segundo isso que nós vimos aqui. Se nós temos um vetor bidimensional, dublete de SU2, se nós pegarmos um dublete de SU2, sei lá, psi, que seja igual a psi1, psi2, vou botar V. Se eu pegar um objeto bidimensional, um vetor complexo, V1, V2, esteja na representação 2 de SU2, então ele se transforma assim. V1', V2' igual V1, V2. Isso significa que se eu pegar o vetor, se eu pegar agora esse objeto, 0, 1, menos 1, 0, V1 estar, V2 estar, que a minha matriz S vezes V estar, isso aqui significa isso aqui. V2 estar, menos V1 estar. Então, significa que esse vetor aqui, apesar de ser independente do primeiro, ele se transforma da mesma maneira. Ou seja, significa que esse vetor V2 estar, menos V1 estar, linha, é igual à mesma transformação, vai sofrer a mesma transformação.
Então isso mostra para nós que a representação dublete de SO2 é uma representação chamada real, porque ela é equivalente à sua representação complexo conjugada. Quer dizer, quando acontecer de N ser equivalente a N estar, a gente diz que essa representação aqui, a representação é real. Isso só acontece para SO2, a representação dublete. Agora, claro, eu posso ter outros grupos, para outros grupos SON, outras representações podem não ser reais. Podem ser reais ou podem não ser reais. Mas para a representação, o único grupo que tem representação fundamental real é o SO2. SO3, 3 e 3 estar não são equivalentes. 4 e 4 estar de SO4 não são equivalentes. Então, eu estou supondo, aqui eu só fiz isso para esclarecer o que eu estava querendo dizer. Então, eu estou supondo, voltando ao nosso caso especial aqui, eu vou supor que os nossos escalares se transformem nessa representação e que os nossos férmions, os nossos espinores, estão se transformando nessa representação de SON. Vamos supor que essas representações, então, para não serem equivalentes, vamos supor que a gente está trabalhando com SON, um N maior do que 2. Então, pode ser SO3, pode ser SO4 e assim vai. Então, isso significa que o nosso campo psi, então aqui quem está se transformando aqui são os escalares. Então, isso a gente está dizendo o seguinte, que filhinha vai se transformar assim, exponencial de I, G, geradores, GA, porém, os campos fermiônicos estão se transformando nessa representação. Então, nós vamos ter psilinha, vai ficar I, vamos trazer o sinal menos para os geradores. Então mudando, né, tá? Então, agora, Luiz Felipe, a gente agora está dizendo que os dois campos são distintos porque eles pertencem a representações distintas de SON. Tá? O que vai distingui-los, né, agora é a representação de SON. Então a gente precisa construir agora, a primeira providência que a gente tem que tomar para o campo de matéria é construir as suas derivadas covariantes. Então, se o campo tem derivada temporal, a derivada temporal tem que ser covariantizada. Então vamos lá. Então, por exemplo, o campo escalar. Então, a derivada temporal do campo escalar, né? Tá assim, φ. Ela vai ser elevada, vou colocar assim, a derivada temporal covariante do campo escalar. Que é, como é que ela é definida? Ela é definida assim também. VDT de φ, quer dizer, aqui aparece a matriz de identidade, que não muda o φ, mas aqui vão aparecer os campos de Young-Mills associados aos geradores da simetria e atuando em φ. Em termos de componente, pensando em componente, né? Se eu pensar na componente φ específica φ, eu vou ter que DDT em φ. Aqui a gente colocava o campo φ, campo de Young-Mills φ. Aqui a derivada temporal é covariantizada pelo potencial eletrostático. Estava falando uma coisa meio já covariantizada, então aqui eu tenho fiar. Então, vamos ter os fiais, os campos de Young-Mills no setor escalar, os potenciais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Elétricos de Young-Mills, potenciais escalares de Young-Mills, e aqui fiz junto. Então, isso aqui fica sendo a covariantização da derivada temporal do campo de matéria. Se a gente pegar agora aonde aparecer gradiente do campo, então a covariantização de Young-Mills me pede que eu traga para essa derivada covariante. Mesma coisa aqui, vou escrever direto aqui para componente. Então vai ficar o gradiente do próprio campo φ, e aqui vai ficar menos IG. Aí vão aparecer os potenciais vetoriais de Young-Mills, os geradores, e aqui fechou. Então essa seriam os acoplamentos mínimos, né, do campo de matéria com o setor de Young-Mills. Então aqui nós temos o acoplamento do setor dos campos escalares, né, dos potenciais de Young-Mills escalares e os potenciais de Young-Mills vetoriais acoplados com a matéria.
Tá? Fazendo a mesma coisa agora para o setor fermiônico, então onde tem derivada temporal dos férmions, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui componente que vamos chamar assim, psi. Só que a gente vai fazer o seguinte, como essa representação é uma representação que não é a mesma, na verdade os geradores são outros, né? São duas representações distintas, não vamos usar o mesmo índice I, não. Vamos dizer o seguinte, eu uso o índice φi, porque I vai de 1 a N, mas vamos usar uns índices agora que podem ser, para os psis, vamos usar índice I maiúsculo, que vai também de 1 até N, porque é uma representação também n-dimensional. Só que os geradores são diferentes, eu estou numa outra representação. Então, para não haver conflito de índices, esses índices aqui são os índices da representação n-dimensional, e esses índices aqui são os índices da representação complexo conjugado. Do ponto de vista do Young Tableau, esse índice está nessa representação e esse índice aqui está nessa representação. Com N caixinhas aqui, N menos uma caixinhas aqui. Só para lembrar, tá? Um pouquinho só da teoria de estudo. Então, aqui, a derivada temporal. Então, vamos lá. Então, a derivada temporal dos campos de fermiônico vão ficar assim. Derivada temporal por variante vai seguir o mesmo padrão. Então, nós vamos ter a derivada usual. E aí, aqui vamos ter mais I. A constante de acoplamento é a mesma, é universal, ela só depende do grupo, não depende da representação, então o G é o mesmo. Qualquer campo se acopla com o Yang-Mills com a mesma constante de acoplamento, é o que a gente chama de universalidade da interação. Independentemente da representação onde o meu campo de matéria está, ele vai interagir com o Yang-Mills com a mesma constante de acoplamento. Então aqui nós temos mais IG, vai ficar igual o outro. Aqui vão ter os mesmos φs. Só que agora os geradores são diferentes. Nessa representação, meus geradores não são os GAs, são menos GA transposto. Então eu vou colocar aqui, na verdade, menos GA transposto, e esse gerador aqui, IJ, atuando nos psi-J. A gente só troca o gerador, porque cada representação tem uma representação distinta do gerador. Apesar desse gerador aqui ser N por N, né, eles são as matrizes transpostas. Então eu vou tirar esse sinal menos daqui e vou trazer para cá. Tinha um sinal menos aqui e aqui era mais. Eu trouxe esse menos aqui para cá. E aqui vai ficar a matriz G transposta. E J. GA transposta e J é a mesma coisa que GA, JI. Vou botar assim. E aí aqui é a mesma coisa. Os gradientes dos meus psis, né, eles vão seguir o mesmo padrão aqui. Vai ficar derivada por variante dos psis. Só que desculpa, aqui eu estou chamando esse índice de grande, porque a gente está trabalhando com uma outra representação, só para marcar que a representação é outra. Vamos chamar aqui de índice IJ grande. E J vão de 1 a N também, mas eu estou só usando um pouco esse purismo para não misturar, porque são duas representações diferentes, então são dois espaços diferentes, vamos usar índices diferentes. Né? Então aqui é a mesma coisa, vai ser psi. E aqui esse parte com sinal menos, mas aqui eu vou estar colocando os geradores menos GA transposto. Então esse menos vai virar mais, por causa do sinal menos que os geradores têm. Os geradores vão ser transpostos, e J é o gerador GA, JI. E aqui o J. Então, essas são as minhas derivadas covariantes, certo? Então agora a gente pode introduzir o lagrangiano de matéria. Então nós temos, nós já tínhamos visto na aula passada, né, o lagrangiano completo desse modelo seria então, o nosso lagrangiano, vamos dizer assim, completo, né? Vamos dizer, vai ser o lagrangiano do setor de Yang-Mills. Então, o lagrangiano do setor de Yang-Mills é menos 1/4, né? Ou é 1/2, já tínhamos visto aqui, 1/2
dos campos elétricos de Young-Mills e menos C2, né? E aí os campos magnéticos de Young-Mills aqui. Então, esse aqui é o lagrangiano de Young-Mills puro. Então daqui saem as equações de Young-Mills. Então, a gente faz variação em relação aos φ e aos ψ. Agora vamos colocar aqui o setor de matéria. Mas vou botar aqui o lagrangiano que acopla matéria com Young-Mills. Vou colocar assim. Então, nosso lagrangiano de matéria acoplado com o setor de Young-Mills vai ser matéria escalar. Então, como é que é o lagrangiano da matéria escalar? Vou botar aqui ddt do φ. Vou botar assim. A gente pode colocar, se a gente quiser, em forma matricial, então ddt do φ d'Águia, depois a gente passa para a forma, né? ddt do φ menos gradiente, aí aqui é o gradiente escalar, né? Gradiente do φ d'Águia, gradiente covariante, né? Gradiente do φ. Podemos colocar aqui um termo que vai ser do tipo menos, vou botar aqui um parâmetro menos i, φ d'Águia. Então a gente sabe, tudo isso aqui é invariante de S U N. Se eu fizer uma transformação de S U N, a gente sabe que as derivadas covariantes se transformam da mesma forma que o campo. E aí eu vou agora colocar o lagrangiano, que seria o lagrangiano equivalente, vamos dizer assim, a Dirac, né? Então seria o lagrangiano, né? Mais o lagrangiano tipo Dirac. Ψ d'Águia, assim, Ψ d'Águia, I ddt psi, e aí o lagrangiano que tem aqui que é mais psi área gama zero gama, aqui tem um litro, nem vou botar esse aqui. Gradientes covariantes do psi. Eu posso colocar, se eu quiser, aqui um parâmetro menos m, Ψ d'Águia. Vou colocar assim, Ψ d'Águia, que é o termo de massa de Dirac. Então, esse aqui é o lagrangiano de Dirac, acoplado com Young-Mills, e aqui é o lagrangiano tipo Clairaut, acoplado com Young-Mills. Claro, eu posso escrever, estou escrevendo isso aqui em forma matricial, em forma de vetor coluna. Por isso que eu estou colocando Dagger aqui. Se eu quiser abrir essa expressão, eu poderia escrever assim, dt φ estar, dt φ estar, assim. Vou colocar assim, dt φ estar, dt φ, aqui eu posso colocar φ estar, né? E aqui o φ. Se eu quiser abrir em componentes, tanto faz, a gente sabe, a gente faz o que a gente quiser. Então eu posso escrever assim, deixar como está, vamos trabalhar assim, é melhor, que é mais conciso. Vou mostrar para vocês o que pode estar aqui dentro, poderia vir a confundir vocês. Ok? Não tem prática com isso. Vamos deixar assim. Então, vamos abrir essa expressão aqui para ver como é que estão os acoplamentos, né? Vamos ver aqui como é que está o setor de acoplamento. Isso aí é um pouco o final da aula passada. A aula de sábado, eu estou repetindo um pouco porque ela não foi uma aula muito simples para quem está vendo Young-Mills pela primeira vez. Então, só fazer uma mudança aí de acordo com a pergunta do Luiz Felipe, que é colocar os ferros numa outra representação para discutir com vocês a questão da mudança de gerador. Então vamos lá, se eu abrir essa expressão aqui, então vamos trabalhar esse termo aqui. Então esse termo aqui, vamos lembrar da expressão, vamos escrever aqui, ó, ddt, vamos só lembrar quem era a derivada covariante do campo φ. Então ela é a derivada temporal usual do campo φ, e aqui a mais I, aí aqui a constante acoplamento G, os campos de Young-Mills aqui, os potenciais
né, escalares de Young-Mills, os geradores, e aqui atuando no vetor coluna. Se eu tirar o Dagger dessa expressão, eu estou fazendo isso aqui, DDT e Dagger. Isso vai ficar. Então, até melhor se quiser, a gente tiver para uma questão só de purismo de notação, colocar, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. Isso aqui Dagger, vezes isso aqui Dagger, escalar isso aqui. E aqui é a mesma forma, tá certo? Deixar assim. Então isso aqui seria DDT do φ Dagger, aí o Dagger, menos I, G, os potenciais de Young-Mills são todos reais, não levam conjugado complexo. Aqui agora eu tenho que fazer o conjugado, isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é uma matriz N por N, isso aqui é um vetor coluna. Então, ao tirar o conjugado hermitiano, eu tenho que trocar a ordem. Só que as matrizes são hermitianas, então não preciso chamar a atenção que elas são hermitianas. Então, esse é o primeiro pedaço, é o pedaço temporal. Então, a gente vai fazer só para. Deixa eu colocar, chego catalogando aqui, deixa eu botar, seria. Deixa eu botar, peraí. Deixa eu botar aqui. Vamos fazer isso depois do catalogo. Vou guardar isso aqui então. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse resultado, eu estou trabalhando isso aqui. DDT φ Dagger, DDT φ. Então, trabalhar essa expressão, nós vamos estar fazendo isso vezes isso. Então, tem esse termo vezes esse. Vai dar o termo livre, termo cinético normal. A parte que dá a velocidade nos campos. Certo? Então, se eu quiser abrir isso aqui em componentes, na verdade eu estou dizendo isso aqui. Ó. Isso aqui é DDT do φ estar, DDT do φ. Então, são os termos de velocidade para cada campo φ. Depois eu vou ter o termo cruzado, esse cara com esse cara. Então eu vou produzir esse termo aqui, ó, mais IG. Então, aqui está o campo de Young-Mills. Potencial de cruzado não vão se cancelar? Oi? Termos, não, deixa, não vão se cancelar. Não posso cancelar, já está isso. DDT, então esse termo aqui, opa, então vai ficar isso aqui, então eu vou poder botar assim, vai ficar, ó, DDT do φ Dagger, GA. Depois eu vou abrir isso aqui. Agora o termo que você pensou, que você podia imaginar que fosse cancelar, que não vai se cancelar. Esse termo aqui. Menos I, G, φ A. Aí vamos ter φ Dagger, gerador GA, DDT, do φ. E depois o outro termo que é mais G ao quadrado. Aí aqui eu vou, como eu tenho AA e está tudo na mesma expressão, vou estar multiplicando isso, por isso eu vou trocar o signo. Vou chamar isso aqui de, sei lá, esse aqui de AA, vai ficar esse aqui, né? Opa, esse aqui vai ficar aqui, opa, eu coloquei isso aqui. Vai ficar FA, e esse aqui eu vou chamar de, vai ficar FAGA, FDGD. Então vai ficar FA, FD. E aí aqui eu vou ter φ Dagger. Estou multiplicando esse por esse. Vai ficar φ Dagger, GA, GD. Então vamos escrevendo em componente. Isso aqui significa DT, φ estar. Essa matriz aqui é elemento IJ. E aqui o FJ. Certo? A mesma coisa aqui. Então esse carinha vai ficar φ estar. GA e J, isso aqui é produto matricial. E aqui o FJ. E aqui, φ estar, GA, GD, esse produto todo IJ. E aqui, IJ. Então, esse termo está nos dando isso aí. Então, o que a gente pode estar observando é o seguinte: eu tenho aqui um acoplamento do campo de Young-Mills, do potencial, com esse setor aqui. E depois tem esse acoplamento aqui, em que os próprios campos de Young-Mills também estão acoplados devido a esse acoplamento aqui da matéria. Então, isso, vamos guardar esse resultado aqui. Deixa eu botar esse resultado aqui. Vamos lembrar que a gente tem isso aqui.
Estou coletando esses resultados aqui para a gente depois poder fazer uma consideração sobre a questão das cargas não abelianas e das correntes não abelianas, que a gente vai estar falando aqui, basicamente, vai precisar esse item aqui vai estar ligado agora. Então vamos lá, eu vou escrever esse termo aqui. Então vamos colocar assim, vamos catalogar aqui, DDT do FIDAG. Aqui, termo cinético, agora a covariância está 5.000 mil, né? Já mostrei na aula passada, porque isso aqui é invariante calibre. Por quê? Porque a transformada do campo é a mesma que a derivada covariante. Então, se FIDAG é φ é invariante, isso aqui também é invariante. Então, a gente já sabe que isso é invariante de amigo na aula passada. Então, vamos colocar esses termos aqui. DT, φ estar. Então, isso aqui simplesmente é o termo cinético do modelo livre, como se não houvesse campos de ângulos. A primeira interação, então, interessante é essa aqui. Vamos colocar aqui. É linear na constante de acoplamento. Esse I aqui não atrapalha nada, porque justamente esse I é que faz esse termo ficar real. Porque, na verdade, né, se eu tirar o conjugado hermitiano desse termo, é exatamente igual a esse. O I vira menos I. Então, quando eu somo uma coisa com o seu hermitiano conjugado, eu estou obtendo a parte real. Então, esse I e esse menos I são cruciais para dizer que essa soma aqui é real. Esse termo aqui claramente é real. Né? Se eu tirar o conjugado hermitiano dele, esse termo aqui automaticamente já é naturalmente real. Então está tudo real, o lagrangiano é real. Esse I aqui, ele justamente faz o papel de tornar esses termos aí reais. Então eu vou ter aqui mais IG φA. Então o nosso potencial φ ele vai estar se acoplando com esse termo. Para não ficar carregando DDT, eu vou botar φ e ponto. Então isso aqui é a derivada temporal. E aí aqui o gerador GA, elemento IJ e aqui o FJ. Depois esse termo aqui que é menos conjugado hermitiano dele. Então, menos φ estar, menos φ estar, isso, GA IJ. E J ponto. Isso aí. E depois o termo que é quadrático na constante de acoplamento. Então a gente está vendo que o potencial escalar, né, ele está aparecendo em duas situações. Ele está aparecendo com um acoplamento em que ele se acopla linearmente, e aqui ele vai estar aparecendo num acoplamento duplo. Então eu teria uma interação entre dois campos de Young-Mills e dois campos de matéria. Esses fatores aqui que estão fazendo papel de constante de acoplamento, junto com essa constante de acoplamento. Então isso que está. Essa transição aqui, ela está acoplando o campo I com o campo J. Aqui quem acopla o campo I com o campo J é apenas um gerador. Aqui o acoplamento de dois geradores, porque tem dois campos de Young-Mills, vamos colocar assim. Então aqui a gente já está vendo, a gente já sabe que esse campo, quer dizer, o campo escalar, lá na eletrodinâmica, nós já sabemos, o potencial φ se acopla com a densidade de carga. E o potencial vetor se acopla com a densidade de corrente. Então, a gente já está imaginando que, do ponto de vista de Young-Mills, quem está se acoplando com φ deve ser a carga. Então, isso aqui deve estar fazendo um papel, vamos tirar essa expressão melhor depois, isso aqui deve estar já ligado à própria carga de Young-Mills, que é a carga, porque quem se acopla, né? Quer dizer, no lagrangiano, interação, a energia de interação entre a matéria e o setor eletromagnético é isso aqui. Então, é esse termo aqui, quer dizer, o acoplamento, densidade de carga com potencial vetor, potencial escalar, e a densidade de corrente acopla-se com potencial magnético. Então, a gente já está, daí a gente já pode ter uma lição de que a
se eu tiver que pensar numa densidade de carga que vai gerar o campo de Young-Mills, qual é o lado direito das equações de Young-Mills, ele deve estar saindo aqui desse setor de matéria. Vamos fazer esse termo aqui agora. Então, o termo do gradiente. Aí é o termo que vai cair o potencial vetor. Então, daí vai começar a ter uma ideia da densidade de corrente. Então, vamos lá. Então, o nosso gradiente covariante do φ, né, nós fizemos. É isso aqui. Então, é um gradiente usual do φ. É o gradiente usual do φ. E aqui menos IG. Aqui os potenciais de Young-Mills, natureza vetorial. Aqui os geradores e aqui os campos. Né? Então, tirando o conjugado hermitiano disso, vai ter gradiente, o conjugado hermitiano, mais I. Os geradores são hermitianos. Então, de novo, fazendo esse produto escalar. Então, isso aqui é um termo do Lagrangiano, seria o termo de, vamos dizer assim, o termo de energia de gradiente, a parte associada à variação do campo com a posição. Então, a gente vai ter esse termo aqui, esse termo precisa ser, então, é gradiente do φ. Então, na verdade é isso aqui, gradiente do φ escalar, gradiente do φ. Então, depois, esse termo com esse termo, esse termo com esse termo. Então, vai ficar menos IG, então, vou ter aqui. Agora, esse termo aqui vai pegar, vai ficar gradiente do φ Dagger. Então, esse termo aqui está fazendo um produto escalar com esse aqui. Ó. Então, esse aqui vai pegar esse produto escalar do assim, gradiente do φ Dagger. Então, aqui nós temos o gerador GA. E aqui nós temos o φ. Agora, esse termo aqui. Então, também, de novo, tem um sinal relativo entre esses i's, é o que vai garantir que esse termo seja real. IG, gradiente, vai ficar assim, IG, né? IG, vai ficar assim, potencial de Young-Mills. Aí aqui, escalar. Aí vamos ter Dagger, gerador. E aí, produto escalar aqui com esse gradiente aqui. Gradiente de e depois o termo final, que é também quadrático, uma constante de acoplamento, vai ficar G2. E aí, de novo, eu tenho AA. Então, aqui eu vou botar, vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Então, eu vou produzir aqui um produto escalar, né? Vamos colocar assim, A índice A, escalar A índice B. Professor, desculpa, você quer abrir todos os termos para evidenciar o quê? Para evidenciar a estrutura da corrente das cargas. Ok. Está fazendo esse discurso aqui para vocês, né? De que na interação elétrica, quando a gente olha para o Lagrangiano de interação, né, de cargas e correntes com campo eletromagnético, a interação é essa aqui, o φ, né, menos J. Então a gente vê quem se acopla com o potencial escalar e a densidade de carga. Então, o acoplamento do potencial escalar, isso aqui deve estar ligado com a densidade de carga. Isso eu estou querendo evidenciar. E quem vai, a corrente eu vou ler pelo acoplamento com o potencial vetor. Aqui a gente já está vendo. Só lembrando aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano desse termo aqui, ele vai ficar esse aqui Dagger, GA, φ. Então esse termo aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano disso. Então, esse termo aqui é como se fosse I, esse número menos o seu conjugado complexo. Então é por isso que isso aqui dá uma coisa real. Então, de novo, esse I aqui
com esse sinal menos, está garantindo que esse termo é complexo, esse termo é complexo, mas os dois juntos dão uma coisa real. E aqui eu tenho mais G2, a aspa lá que eu vou mostrar aqui, Fidália, GA, GB. Então, de novo aqui, pode, se quiser abrir essa expressão aqui, posso botar aqui FI está, só para a gente ver aqui, IJ, IJ. Então, de novo, a gente está vendo o potencial vetor, ele está se acoplando com aquilo que deve fazer o papel da corrente. Então, vamos ver que, na verdade, a corrente, ela deve depender, inclusive, porque eu tenho A escalar isso aqui. Então, esse pedaço aqui, ele se acopla só com o A. Então, está aqui, isso aqui deve ser uma parte da corrente. Mas agora, a outra parte da corrente, se eu isolar um A, vai sobrar um A. Então, quer dizer, a gente vê que a própria corrente incorpora o próprio campo de anil junto com a matéria. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho melhor depois. Então, por enquanto, a gente fez essa parte aqui. Então, vou colocar isso aqui. Deixa eu ir coletando aqui, porque vai ficar mais fácil depois para a gente visualizar o todo. Esse aqui é o termo livre, a energia de gradiente, normal. E aí agora vamos pensar nos termos de então aqui ficou mais IG, menos IG, campo de anil. Gradiente. Então, a gente fez um setor já de campo escalar. Agora, eu vou pegar a matéria fermiônica. A matéria fermiônica é mais simples, porque nós temos uma derivada só. Né? Então, tá aqui, só tem essa derivada. Eu vou guardar aqui esse termo. Então, vai ficar cidade, I, cidade, vamos escrever esse termo aqui. Então, vai ficar I. Então, o primeiro termo aqui é a própria derivada temporal. Aquela última linha ali é a parte da lagrangiana ainda, né? Essa última linha aqui, eu deixei esse bichinho aqui, deixa eu apagar isso. Essa aqui é a lagrangiana, é a parte fermiônica em meio da lagrangiana, é a matéria fermiônica, a matéria de Dirac. Estou escrevendo agora. Aqui botei a derivada normal. E aqui vai aparecer aquele termo, né, que é IG, então vai ficar I com I vai ficar menos 1, vai ficar menos G. Aí aqui na derivada temporal vai aparecer o FIA. E aí aqui vai aparecer o cidade. Aqui, o gerador que está aqui dentro, junto com o FIA. E aqui o psi. Vou colocar desse modo, certo? E depois esse termo I, Stagner, gama zero, e aí aqui gama escalar, gradiente covariante do psi.
Não ficou. Mas, então isso tudo é constante, gama zero, gama. E aí aqui vai ficar o primeiro termo é o próprio gradiente. Depois do segundo termo, esse termo aqui tem um sinal, tem um menos i. Esse aqui vai ficar mais, vai ficar mais g. Aí vamos ter aqui psidária. Zero. Gama. E aí aqui vai aparecer escalar, potenciais de mil. Pegou psidária. Girar. Perfeito? Então a gente aqui está vendo que a coisa é mais simples. Por quê? Quem se acopla com o fim é a densidade. Então a densidade já está prontinha aqui. E quem se acopla com o A é a corrente. Então a corrente eu posso tirar, se quiser, eu posso tirar esse A aqui na frente, posso botar assim mais. Escalar isso tudo aqui. Eu fiz besteira. Tinha um psidária a mais aqui. Uma psidária. Aí ficou gama zero. Então tem esse poder escalar aqui. Psi. Não. Então tem aqui. Então esse campo de Young-Mills aqui já deve estar acoplado com essa corrente. Então a corrente fermiônica ela tem uma estrutura mais simples, né? Ela é somente linear, é só um gerador, como esse aqui. Então, a gente já estabeleceu o que a gente tinha, vamos só apagar isso aqui. Então, na aula passada, o que a gente viu? Retomando aqui, só tem uma coisinha, lembrar aqui tá certo, a gente está trabalhando com geradores GA transpostos, né? Então, aqui a gente tem, e aí esse GA, o gerador é menos GA transposto. Então, onde tem gerador, eu vou ter que trocar o sinal. Então, nessa representação, os geradores são menos GA transposto. Então, aqui vai aparecer o menos e aqui o GA transposto. Né? Então, é só pegar aquilo que a gente tinha feito. É porque só quando a gente substituir a derivada temporal, ela, normalmente ela é assim, ela é mais IG, potencial de Young-Mills, gerador, atuando aqui no campo. Essa é a estrutura, né, da derivada por variante temporal. Só que no caso dos Fermi, a gente já estava na representação em que os geradores eram menos GA transposto. Então eu estou trazendo esse menos para cá, e aí ficava mais e mantém o gerador GA transposto. Isso só porque essa estrutura aqui, GA transposto, por quê? Porque psi, quer dizer, GA transposto, né, aparece porque tomamos, né? Então é porque, vamos dizer assim, porque definimos, né? Então introduzimos a matéria fermiônica a representação está. Só por isso. Não ficaria igual o outro, tá bom? Se não tem, em princípio, estamos prontos para tirar. Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar. Só porque isso aqui é interessante fazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Agora o que eu posso aproveitar aqui do quadro? Vou fazer o seguinte. Vamos completar esse quadro aqui. Está menos usado. Fazer o seguinte, acho que eu vou poder utilizar mais, eu devia ter trazido isso aqui para lá, vamos deixar assim. Então, lembrando a aula passada, como é que a gente tira as equações de Young-Mills? A gente tem que fazer o princípio variacional em relação a FA e tem que fazer o princípio variacional com variações em relação a. Do setor de Young-Mills, a gente já sabe o que sai. E quando eu pego aquele setor EA escalar EA menos C2 P2, né?
C2BA escalar BA e faço a variação em relação a φ, a gente já sabe o que sai. São as equações. Fazendo a variação em Yang-Mills, fazendo em relação a φ, vai sair exatamente a equação de Gauss. Então vai sair a nossa equação de divergência do campo elétrico, saía para nós assim, divergência do campo elétrico. Esse aqui é o campo elétrico de Yang-Mills, aquele campo elétrico completo. Não é só o gradiente de φ dA dt, não, né? Os termos de potencial. Então, esse termo aqui, aí aqui aparecia mais G, aqui as constantes de estrutura, F, A, B, C, aqui os potenciais de Yang-Mills, AB, escalar, SC. Então, isso aqui é a equação de Gauss. Se não tivesse matéria, isso seria igual a zero. Seria isso aí, no fundo, isso aí é a divergência de Yang-Mills, né? Quer dizer, a divergência corrigida por Yang-Mills, né? Do campo elétrico de Yang-Mills, né? Aqui. Só que agora a gente tem matéria. O que está aqui? O que vai aparecer aqui? Quando eu variar em relação a φ. Eu tenho que fazer a variação em relação a φ no setor de Yang-Mills, que nós fizemos já nas aulas anteriores. Nos dá isso aqui. Agora eu tenho que variar φ, eu tenho setor de matéria. Onde é que eu tenho φ no setor de matéria? Eu tenho esse φ aqui. Então, quando eu variar em relação a φ, vai estar aparecendo ali do lado direito esse termo aqui, IG. Eu vou agora tirar esses índices e J, vamos só botar de forma compacta. Estou variando em relação a φ, então esse φ sai. Tá? Então eu vou ter aqui φ Dagger GA, φ Dagger ponto. O ponto Dagger, aqui é a derivada temporal Dagger, gerador φ. E esse termo aqui, conjugado complexo dele, menos φ Dagger GA φ ponto. Agora eu tenho que variar em relação a φ aqui. Vou fazer duas vezes isso aqui, vai aparecer delta φ A, então vai aparecer mais G2 delta φ A. Aí o φB fica quietinho aqui. Aí eu vou ter aqui φ Dagger GA GB φ. E depois mais G2 φ A delta φB φ Dagger GA GB φ. Só que esses índices são saturados, A, B, B. Então eu posso, nesse segundo termo, chamar o A de B e o B de A. O A de B e o B de A. Então aqui eu vou ter delta φ A, delta φ A. Então eu vou ter esse termo aqui, φB, né? E aqui nós vamos estar produzindo, isso mesmo, né? Então eu vou estar produzindo esse anticomutador aqui. Vai aparecer aqui para mim. Acho que é isso mesmo. Então esse termo que aparece duas vezes, né? Vai aparecer H com B, B com A, que vai aparecer um anticomutador de GA com GB, então vai aparecer aqui o seguinte, mais G2. Então esse termo está aqui. Agora mais G2, vou colocar assim. Aqui está G2. Vou colocar separado assim. G2, então delta φ A, então vai ficar aqui, vai ficar φB. Aí aqui vai ficar matéria, então isso aqui é φB, isso aqui é Yang-Mills. Agora isso aqui é matéria, φ Dagger GA GB φ. E o outro termo vai ficar G2 φB de novo, né? Só que vai trocar a ordem de GB GA. Aí G2 φB mais G2 φB vai ficar GA GB φ mais φ Dagger GB. Eu posso botar aqui o antes, até posso botar o outro computador melhor, até ficar mais compactozinho aqui. A gente pode botar mais G2 φ A e aqui φ Dagger, o anticomutador, vai ficar GA-GB mais GB-GA e o fim aqui, né? Já que essa corzinha pega bem? Então acho que é isso aqui. Deixa eu
ver então como é que a gente pode. E aí a gente pode ver o seguinte, depois eu vou fazer a parte fermiônica. Estou colocando só a parte que isso aqui está me dando então o que seria o lado direito, o ρ, a densidade de carga de Young-Mills, vinda da matéria, quer dizer, como a matéria fornece carga de Young-Mills para gerar o campo de Young-Mills. Quando a gente traz configurações topológicas, isso aqui vai ser a carga, né, do setor de quartos, por exemplo, a carga de cor, vamos lá. Só que eu só queria fazer uma observação, que seria a seguinte, vamos colocar esse termo aqui, quer dizer, aqui eu tenho, vamos botar aqui, se eu pegar esse termo aqui, que é derivada temporal, né, DDT, Pythagoras, se eu pegar esse termo aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar aí, eu posso botar o IG, vamos botar esse G, vamos pegar, só para dar uma olhadinha, vamos pegar esse, isolar esse termo aqui, ó, só para fazer uma operaçãozinha sobre ele, ó. Tem esse termo aqui, ó, IG, DDT, do Pythagoras, GA, vou colocar ele assim, isso, só isso que a gente tem aqui, tá? Então vamos colocar isso, e depois eu tenho esse termo aqui, que é mais G2, esse termo aqui apareceu na verdade duas vezes, ele é FIA, é mais G2, FIA, Pythagoras. Estou pegando só a primeira parte daqui, GA, GB. Então aqui a gente está produzindo um DDT do Pythagoras GA, certo? Então eu poderia fazer aqui o seguinte, posso botar aqui, eu tenho FIA, aqui é FIA, né? Perdão. Eu errei aqui, eu fatorei o delta FIA, desculpa, eu errei aqui, sobrou o FIB, perdão, tá? Quando eu passei de lá para cá, eu cometi esse erro aqui. Eu fatorei o delta FIA, quer dizer, minha equação é toda em A, ó. Índice livre A, índice livre A. B e C estão somados. Índice livre A, índice livre A, índice livre A. Tinha errado ali. Então esse termo aqui eu estou podendo escrever assim, ó. Ele é IG, DDT, então aqui eu vou poder produzir, aqui então é FB. Então eu posso pensar o seguinte, esse termo aqui eu poderia colocar esse IG em evidência. E vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse primeiro termo aqui, ó, ele é DDT do Pythagoras. Eu vou isolar esse termo aqui, ó, GA-Φ, e aqui eu vou botar GA, eu vou isolar esse GA aqui, tá certo? Então, DDT do Pythagoras, tá certo? Aqui, como eu botei esse IG em evidência, aqui eu vou botar menos IG. Menos IG vezes mais IG dá mais G2, tá certo? E aí eu vou pegar o seguinte, esse DDT do Pythagoras, e aqui eu tenho FB, eu posso jogar esse FB para cá, só que tá, e aqui eu vou ter Pythagoras, Pythagoras GA. Então eu posso escrever esse termo assim, ó, Pythagoras GA. E aí o que vai ter aqui? Que eu estou colocando esse termo aqui, vou botar aqui, FB, vou botar esse, botando assim, Pythagoras, botar aqui isso aqui, botar aqui esse FB, tá certo. Então eu vou pegar o termo contrário, isso aqui ó, é GA-GB mais GB-GA, que tem dois termos, em vez de pegar, eu estou pegando um deles só. Em vez de pegar GA, que aqui eu tenho Pythagoras, GA-GB, mais GB-GA-Φ. Quando eu estou só fazendo o teste, estou pegando esse termo aqui com a combinação, com o segundo termo que está aqui. Em vez de pegar GA-GB, deixa eu pegar o GB-GA. Depois, é claro, vai sobrar o outro termo que é GA-GB, que eu vou juntar com eles. Eu estou querendo fazer duas operações aqui. Eu vou pegar esse termo aqui com o segundo termo que está aqui, o GB-GA, e depois eu vou pegar esse termo aqui com o primeiro termo que é GA-GB. Estou fazendo essa experiência para vocês verem que vai ter uma coisa covariante aqui.
Então, pegando esse primeiro termo, eu isolei esse termo aqui e isolei a segunda parte desse anticomutador aqui. Tá aqui. E aí eu estou fatorando o seguinte, Fidália, vou botar esse GA aqui. Vou fatorar esse GA, Φ aqui. E aqui vai aparecer o GB. Então, o que eu fiz aqui? Eu botei esse G em evidência, aí aqui ficou isso, GA, Φ. Esse primeiro termo aqui está recuperado. O segundo termo, mais G2, está aqui. Aí eu vou ter Fidália, que está aqui, GB, GA, Φ, e o FB. Esse FB pode transitar à vontade, porque ele não é matriz. Quem é matriz é isso. Isso é vetor linha, isso é matriz, isso é matriz, isso é vetor coluna. Esse FB são coeficientes, são campos que são coeficientes, então são números, né? São componentes, vai de 1 até n. Então isso aqui pode transitar à vontade. Então eu consigo escrever esse primeiro termo aqui, pegando esse termo aqui, e o segundo termo do anticomutador, eu consigo escrever isso desse modo aqui, ó. I, G, essa expressão aqui, vezes GA, Φ. Mas se vocês lembrarem bem, essa expressão aqui nada mais é do que a derivada covariante DDT do Fidália. GA. Sai direitinho essa expressão. Então, esse primeiro termo. Vamos abrir isso aqui então para ficar mais tranquilo. Isso aqui é GA, GB, mais GB, GA. Então, daqui a pouco dá uma intervalo, tá, gente? Eu estou pegando esse termo aqui com esse termo aqui. Então, produziu aquilo ali para mim. Agora, vamos pegar esse segundo termo. Menos IG, então vamos pegar agora esse termo aqui com esse termo aqui. Vai ficar menos IG. Aí vai ficar Fidália. GA, DDT do Φ. Depois esse termo aqui, mais G2, FB, Fidália, GA, GB. Então, o que eu vou fazer agora, fazer o contrário. Eu vou botar esse menos IG em evidência. E vou botar esse Fidália, GA, aqui também fatorado. Então, aqui vai ficar o primeiro termo, DT Φ. Esse termo aqui é menos IG2, né? Esse aqui é mais G2, né? Então, botando menos IG em evidência, tem que botar aqui mais IG. E aí, aqui eu vou botar. Eu já botei isso aqui em evidência. Tá aqui. Então, eu vou botar. Simplesmente vai sobrar para mim aqui FB, GB, Φ. Então, esse primeiro termo aqui bate aqui. E esse segundo termo aqui fica mais G2. Aí fica o FB, Fidália, GA, GB, Φ. Então, esse termo aqui nada mais é do que a própria derivada covariante temporal do campo Φ. Então, esse termo aqui vai ficar assim. Eu posso, na verdade, botar isso aqui em evidência, ó. Ele vai ficar menos IG, está aqui. Então, menos Fidália, GA. E aí, aqui, DDT. Eu posso colocar de uma forma mais elegante, porque é isso que eu quero chamar. É o papel da covariância. Então, eu posso escrever esse termo aqui, que é o, vamos dizer assim, potencialmente, né, é para nós a densidade de carga de Young-Mills, eu posso escrever de uma forma que é manifestamente covariante. Então, vamos escrever esse termo assim, ó, IG. Então, esse I aqui é crucial, porque esse objeto menos esse objeto é puramente imaginário, que é um número menos o seu conjugado complexo. Multiplicado por I, fica real. Então, isso aqui deu para nós o seguinte. Tá. Eu já vou dar um intervalo, tá? Só fazer a parte fermiônica, eu dou um intervalinho. Desculpa, porque a aula de hoje é chata. É maçante assim, mas quer dizer, quiser ir embora.